Hoje a gente faz a segunda parte do nosso webinar, Desmistificando o Estudo de Shelf Life Acelerado. Nós tivemos um primeiro momento no dia 10 de novembro, e esse primeiro momento ficou gravado lá no nosso LinkedIn. Quem quiser assistir, fique à vontade, tá tudo lá para vocês. No primeiro momento a gente falou um pouquinho de uma visão geral sobre o Shelf Life, também trouxemos a parte de análise sensorial de forma mais específica, e também falamos um pouco sobre as tecnologias de embalagens, o que a gente tem de novo no mercado e como isso influencia o shelf life dos produtos alimentícios. Hoje a gente vai seguir com a segunda parte do nosso webinar. E antes eu queria falar um pouquinho sobre o nosso Instituto de Tecnologia de Alimentos e Bebidas, para que quem não conhece possa conhecê-lo, né? A gente é formado por 3 unidades. Então, uma parte do Instituto fica em Campinas, uma outra parte fica em Marília e uma terceira parte em São Paulo, no bairro da Barra Funda, e juntos nos complementamos em relação a especialistas, equipamentos, plantas pilotos. E a ideia do Instituto é promover soluções tecnológicas customizadas usando a rede Senai, para agregar valor aos produtos e processos industriais da cadeia de alimentos e bebidas. Quando a gente fala de rede Senai, a gente fala não só da área de alimentos, a gente fala do Senai como um todo. A gente consegue acessar o braço de logística, de design, de embalagens, e com isso a gente entrega uma solução muito mais completa para os nossos clientes. Os especialistas da casa, eles têm conhecimento em ciências e tecnologias de alimentos, em manufatura enxuta, em métodos analíticos, e acumulam experiências em criar soluções técnicas e tecnológicas para estudos envolvendo shelf life, né, que é o tema do nosso webinar, pesquisa e desenvolvimento de produtos, elaboração de informações de rotulagem em alimentos e bebidas, implantação e otimização de processos, estudos sensoriais, ensaios metrológicos, temos 3 laboratórios também de metrologia, cada um deles localizado em uma de nossas unidades. Fazemos testes em planta piloto para empresas, consultorias em gestão, treinamentos customizados, enfim, a gente tem uma gama de serviços que certamente atenderão às necessidades da indústria de alimentos e bebidas. Tá certo? Então, eu convido vocês todos a acessarem nossa página do LinkedIn, e lá vocês vão conseguir informações mais detalhadas do que a gente faz por aqui, tem o contato dos nossos coordenadores de relação com a indústria, e tudo que vocês precisarem saber, fala com a gente, e a gente está aqui para ajudar, tá bom? Bom, hoje, quem vai começar conversando com a gente é a Juliana Caruzi. Juliana vai contar um pouquinho para a gente sobre a microbiologia de alimentos aplicada ao shelf life. Juliana é profissional com 11 anos já de experiência em microbiologia de alimentos e bebidas, englobando análises de micro-organismos deteriorantes e patógenos, reação em cadeia de polimerase, testes de mínima concentração inibitória e sensibilidade a antimicrobianos. Enfim, né, uma expert nessa área. Ela atua no apoio à pesquisa, extensão e ensino na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, já há 8 anos, e também desenvolve atividades referentes à pesquisa para melhoria e adequação microbiológica de alimentos. Juliana também é docente no Senai, na área de análise de alimentos, e também já lecionou em outras áreas dentro do Senai, como gestão de processos, higiene e controle de equipamentos, segurança de alimentos, dentre outras. Então, eu queria convidar a Juliana, por favor, para compartilhar sua apresentação conosco. De antemão, já agradeço sua participação. Juliana, obrigada por poder estar com a gente hoje e dividir um pouquinho do que você sabe com o pessoal aí. Seja bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Janaína. Obrigada pela apresentação. Fico muito feliz por poder participar do evento. Queria agradecer pelo convite, agradecer também a todos que estão presentes.
e espero que a apresentação seja bastante útil, que agregue para vocês. Só um minutinho que eu vou tentar compartilhar aqui. A gente já está vendo sua tela, Juliana, você só precisa colocar no modo apresentação. E aí, aproveitando que eu já comecei a falar aqui, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Você tem por volta de 20 minutos para fazer sua apresentação, e aí o pessoal que está participando pode colocar as perguntas no chat, e depois que a Juliana fizer a apresentação dela, a gente traz as questões que vocês levantarem, tá bom? Posso começar? Pode começar. Tá bom. Só uma pergunta, vocês conseguem ver bem o que eu mostro para vocês? A gente vê a tela da sua apresentação, é o que aparece na nossa tela bem grande. Você aparece num quadradinho embaixo pequenininha. Então, o que você mostra, dá para ver que você está mostrando alguma coisa, mas não dá para ver com todos os detalhes, talvez que você precise que a gente veja. Ah, não tem problema. Tá bom, então. Obrigada, Janaína. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre microbiologia de alimentos aplicada a shelf life de alimentos e bebidas, eu dividi essa apresentação em 3 partes, a fim de torná-la mais didática. Então, primeiramente, eu vou fazer uma breve contextualização, depois eu vou fazer uma sugestão para a determinação da vida útil de alimentos, e a gente vai fechar com uma exemplificação, um estudo de caso, tá? Para tornar as coisas mais claras. Então, quando nós pensamos num alimento, imediatamente nos vem à mente algumas questões, como, por exemplo, por que alguns alimentos se conservam por mais tempo do que outros alimentos? E aí, a gente sabe que isso acontece por diversos fatores. Dentre eles, a gente tem a questão do desenvolvimento de micro-organismos nesses alimentos. E alguns vão se desenvolver nesse alimento e vão tornar esse alimento mais deteriorável do que outros alimentos. Então, quando nós pensamos no porquê eles se desenvolvem nos alimentos, nós temos aí fatores que são chamados de extrínsecos, na figurinha aí da direita, no canto inferior, sinalizados pelas palavras em azul, então, temperatura de armazenamento, umidade e gases, né? Então, por exemplo, embalagem a vácuo ou não a vácuo. E aí a gente tem os fatores intrínsecos do alimento, aqueles que são inerentes ao próprio produto, né? Dentre eles, a atividade de oxirredução, a estrutura biológica, por exemplo, a melancia tem uma casca muito rígida que protege bem o fruto. Antimicrobianos, então a gente tem o alho, por exemplo, contendo a alicina como antimicrobiano, e essa alicina, ela é muito eficaz contra diversos micro-organismos. Nós temos a atividade de água, como a quantidade de água disponível para a reação no alimento, o pH do produto e também alguns nutrientes que estão presentes nesse alimento, podendo então levar à deterioração do produto após uma interação desses micro-organismos com o alimento por um certo tempo. Existem diversos métodos de conservação que nós podemos lançar mão para conservar um alimento, né? Então, nós temos métodos convencionais, como a aplicação do frio, aplicação de calor, né? E a gente tem alguns métodos alternativos também. Esses métodos alternativos são, por exemplo, a aplicação de alta pressão hidrostática, né? Só que o que a gente precisa lembrar? Que nem todo tratamento é 100% eficaz para eliminarmos todos os micro-organismos que estão presentes nesse alimento. Então, mesmo a esterilidade comercial, ela pode deixar ali viável no produto, quer dizer, viável não, desculpa, pode deixar viável ali no leite, por exemplo, ou em algum outro produto HT, um esporo. E esse esporo, quando em condição favorável, germina e pode liberar ali algumas células vegetativas. E aí a gente começa o processo de deterioração desse produto.
Então, quando a gente pensa em determinação da vida útil de alimentos, nós precisamos lembrar que os micro-organismos que nós vamos avaliar no produto, eles dependem da composição do alimento e da temperatura que esse alimento vai ser comercializado, né? E o foco não são micro-organismos patogênicos, são os micro-organismos que nós chamamos de deteriorantes, né? É importante a gente lembrar também que nós não vamos ter uma receita de bolo, né? Não existe algo que é padronizável e aplicável a todos os alimentos. Nós precisamos avaliar caso a caso. E aí, como que funciona o estudo de vida de prateleira? O estudo de vida de prateleira vai ser a determinação de grupos de micro-organismos deteriorantes no tempo zero de um produto e ao longo do armazenamento desse produto sob condições controladas, similares àquelas que o produto vai ser armazenado durante a estocagem em gôndolas de supermercado. Nós podemos também fazer o estudo da vida de prateleira acelerada, que é a alteração de parâmetros como temperatura e umidade, para que a gente possa extrapolar algumas condições e assim determinar a vida útil do produto com um tempo menor de estudo. Então, para a gente conseguir determinar a vida útil de alimentos, eu tentei deixar mais didático esse estudo, dividindo esse estudo em 5 fases, tá? Na fase 1, nós fazemos, então, o estudo das características do produto e levantamento de alguns micro-organismos que podem afetar a estabilidade do produto durante o armazenamento. Na fase 2, o delineamento dos tempos e grupos de micro-organismos que vão ser analisados, tá? Na fase 3, pesquisamos uma metodologia adequada para nós avaliarmos esses micro-organismos. Na fase 4, analisamos os resultados obtidos. E na fase 5, fazemos uma validação. Então, o meu estudo, o que eu consegui como resultado, está condizente com o que acontece com os irmãos dele, né? Então, quando eu avalio o que está ali armazenado, ele realmente está apresentando uma deterioração num certo tempo? Nós precisamos lembrar que, quando nós levantamos um grupo de micro-organismos deteriorantes, alguns estabelecimentos levantam esses grupos de acordo com a RDC 331, e não é bem assim, né? Então, a RDC 331, ela traz para a gente aí alguns grupos de alimentos, e aí ela traz tanto micro-organismos patogênicos, como a salmonela, para serem avaliados, como micro-organismos deteriorantes, né? Então, alguns grupos de alimentos trazem aí alguns grupos de micro-organismos deteriorantes. Que bom, né? Porque a RDC 12 não trazia isso para a gente. Aí, o que a gente pode ver? Existem 2 grupos que ela apresenta aí de micro-organismos deteriorantes. Então, nós temos bolores e leveduras, por exemplo, para frutas secas, desidratadas ou liofilizadas, e ela traz até um valor aqui para a gente, né? Traz aí 10 a terceira, 10 a quarta. Já para embutidos, por exemplo, ela traz aí o grupo de aeróbios mesófilos, com um valor de máximo até 10 a quinta, 10 a sexta, né? Então, esses grupos de micro-organismos deteriorantes são alguns que aparecem na RDC, mas não são... existem grupos, além desses, a serem pesquisados em alimentos. Então, quando a gente fala da fase 1,
A fase 1, a gente traz aqui o estudo das características do produto e levantamento dos micro-organismos que podem afetar sua qualidade. Aí nós temos aí parâmetros, então, que influenciam na vida útil de alimentos, que precisam ser avaliados nessa fase 1. Então, não dá tempo de falar de todos os fatores. Eu selecionei 2 de cada um desses grupos. Então, 2 fatores intrínsecos, dentre eles atividade de água e pH, e fatores extrínsecos, como temperatura de armazenamento e presença de gases. Bom, quando nós falamos de atividade de água, um dos fatores intrínsecos, nós temos, então, a classificação de alimentos em relação à sua atividade de água. Os alimentos de alta atividade de água, como carne, peixe, ave, fruta, vegetal, pão, queijo, suco, leite, eles podem ter o desenvolvimento de diversos micro-organismos, dentre eles bactérias, leveduras, bolores. Já os alimentos com atividade de água intermediária, eles têm lá o desenvolvimento mais restrito de micro-organismos. Por exemplo, alguns bolores, bactérias específicas, como as halofílicas e bolores. Então, o desenvolvimento de bolores, de forma geral, eles vão até uma atividade de água de 0,7. Nós temos a atividade de água do produto variando de 0 a 1. Quanto mais próxima de 0, menor a atividade de água. Quanto mais próxima de 1, maior a atividade de água. E aí, como alimentos com atividade de água intermediária, nós temos geleia, farinha, grãos como exemplo. E aí, temos alimentos com baixa atividade de água, como bolores xerofílicos, ou seja, aqueles que gostam de crescer em ambiente seco, e leveduras osmofílicas, aquelas que crescem em quantidade muito grande de açúcar. Como exemplo de alimentos com baixa atividade de água, a gente tem alimentos desidratados, né, como frutas e biscoitos. Abaixo de 0,6, não existe o desenvolvimento microbiano. E aí, quando a gente fala de redução de atividade de água, a gente pensa que isso é muito legal. Para quê? Para aumentar a vida útil de um alimento, para evitar a germinação de esporos e produção de toxinas por micro-organismos. Mas, quando a gente diminui a atividade de água, a gente não destrói alguns endosporos, alguns fungos e algumas bactérias. Da mesma forma, a gente tem o pH como agente seletivo do crescimento microbiano, né? Existem alimentos que, de acordo com o pH, são classificados como de baixa acidez, alimentos ácidos e alimentos muito ácidos. Os alimentos de baixa acidez são aqueles como, por exemplo, o leite, né? O que cresce no leite? Muita coisa, uma ampla gama de micro-organismos, muitas bactérias, tanto patogênicas quanto deteriorantes, crescem também aí bolores, podem crescer leveduras, tá? E aí, conforme a gente vai baixando o pH, a gente vai selecionando os micro-organismos que podem crescer. Então, quando a gente tem pH de 4 a 4,5, podem crescer bolores e leveduras e, por exemplo, bactérias láticas, acéticas. Quando a gente baixa mais o pH, a gente tem um alimento mais ácido, a gente seleciona mais ainda. Então, a gente pode ter o desenvolvimento de bolores e leveduras e de poucas bactérias, como, por exemplo, Bacillus coagulans e Aliciclobacillus. Esse Aliciclobacillus é muito comum em suco de frutas. Então, ele deteriora o produto, liberando guaiacol. Em relação à temperatura,
a gente pode classificar os micro-organismos que crescem em 4 grandes grupos. Então, a gente pode classificar eles como psicrófilos ou psicrotróficos, que são aqueles que crescem em alimentos refrigerados, como carnes, pescados, aves e ovos. Por exemplo, aí a gente tem um grupo de micro-organismos proteolíticos chamados de pseudomonas, tá? Aí a gente tem o grupo de micro-organismos mesófilos, que inclui aqueles que crescem em temperaturas médias. Por exemplo, a maioria dos deteriorantes e patogênicos estão aí. E a gente tem os termófilos, que são aqueles micro-organismos podem ser tanto patogênicos quanto deteriorantes, que crescem em temperaturas altas, de 45 a 65. É a ótima de crescimento desses micro-organismos. Por exemplo, um micro-organismo chamado Geobacillus stearothermophilus, que ele é esporulado. Então, quando a gente fala de tolerância gasosa, a gente tem aí a predominância de micro-organismos chamados de aeróbios, que gostam de oxigênio, e anaeróbios, que não gostam de oxigênio. Aí é uma imagem só para a gente entender. No primeiro tubinho, quando a gente fala de aeróbios estritos, na parte de cima do tubinho crescem os micro-organismos, esses pontinhos pretos, né? Então, são os micro-organismos. Eles gostam de oxigênio, então eles crescem na parte superior do tubo. Aí, quando a gente tem o segundo tubinho, os anaeróbios estritos, eles crescem longe da superfície, eles crescem lá no fundo do tubinho, né? Por quê? Porque eles não gostam de oxigênio. E aí a gente tem uma variação desses grupos. Alguns crescem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, e outros crescem quando a gente tem um pouquinho de oxigênio na atmosfera, que são os microaerófilos. Falando da fase 2, então, que é o delineamento do tempo e grupo de micro-organismos que nós vamos avaliar, a literatura nos traz aí uma sugestão, né? Ela fala assim, você vai fazer análise da vida útil de um produto? Então, primeiramente, verifique qual é o tipo de produto que você vai avaliar. Quando você tem um produto que tem uma vida útil curta, né? Ele, por exemplo, é um alimento refrigerado, que tem uma vida útil de até uma semana, por exemplo, alimentos prontos para consumo, a frequência da análise em laboratório deve ser diária. Então, todos os dias, durante uma semana, nós vamos analisar esses produtos em relação a determinados grupos de micro-organismos. Já quando eu falo de um alimento que tem vida útil média, um alimento que tem vida útil de até 3 semanas, por exemplo, como bolos e massas, nós avaliamos esses produtos no dia 0, ou seja, no dia que ele foi produzido, depois no dia 7, 14, e aí a gente diminui o espaçamento de tempo, né? Porque espera-se que ele comece a se deteriorar mais rapidamente no fim da sua vida útil. Então, a gente coloca lá 19, 21 e 25 dias. Já quando a gente fala de um alimento que tem uma vida útil longa, por exemplo, 1 ano de validade, a gente fala de cereal extrusado, por exemplo, não precisa ser tão curto o espaço entre as análises. A gente pode fazer a análise de 0, 1, 2, 3, 6, 12 e 18 meses, né? Então, de dias a gente passa para meses. Isso é uma sugestão. E aí, eu trago aqui um estudo de caso. Então, uma exemplificação. Os testes que a gente vai fazer dependem, então, do produto. Não existe uma padronização. A gente precisa avaliar a condição do produto e, então, estabelecer os testes para esse produto, tá? Então, a partir do momento em que a quantidade aceitável de um grupo de micro-organismo é ultrapassada, a vida útil desse produto vai chegar ao fim.
Então, por exemplo, olha, vamos imaginar que eu faço a produção de leite UHT. O leite UHT, ele é um produto que tem elevada atividade de água, né? Lá perto de 1. Ele tem baixa acidez, então pH é mais próximo da neutralidade. Ele é tratado termicamente e ele fica a temperatura ambiente. Passou por um tratamento térmico, será que eliminou todos os esporos que estavam ali? Não sei. Pode ser que um esporo esteja ali esperando uma condição para desenvolvimento. Então, a gente precisa buscar esse esporo no leite UHT. É para isso que a gente faz análise de termófilos esporulados aeróbios, por exemplo, porque o leite UHT não está em anaerobiose, tá? O que mais que a gente pode pesquisar? Mesófilos esporulados, porque ele vai ficar em temperatura ambiente, e também mesófilos vegetativos, então, fazer uma contagem total de micro-organismos. E aí eu tenho um suco, né? O que muda do suco para o leite? Muitas coisas, mas dentre elas, o pH. O pH de um suco, ele vai ser mais baixo do que um leite. Então, o que a gente precisa avaliar nisso? A gente tem que avaliar lá os termófilos esporulados, os mesófilos aeróbios, só que pH baixou. Quem que gosta de pH baixo? Bolores e leveduras. Então, eu preciso fazer a busca de bolores e leveduras. Só que alguns bolores e leveduras são termorresistentes, então resistem ao processo. Eu preciso pesquisar bolores e leveduras termorresistentes também. Não está aí, mas são bolores e leveduras termorresistentes. E um grande grupo deteriorante de sucos, lá na nossa tabelinha de pH, não era a bactéria lática? Olha elas aparecendo aqui. Então, eu preciso pesquisar esse grupo. Agora, um outro alimento, por exemplo, goma de tapioca. Goma de tapioca, atividade de água é baixa, né? A gente também tem uma baixa acidez ali, é um alimento ácido. Ele é tratado termicamente e ele é estável à temperatura ambiente. Então, o que eu vou precisar avaliar? Novamente, termófilos esporulados, mesófilos aeróbios, bolores e leveduras e bactérias láticas, né? Essas bactérias láticas, elas são grandes deterioradoras de goma de tapioca. Por exemplo, quando a gente abre um pacotinho de goma de tapioca, a gente sente aquele cheiro que é meio azedinho, né? Aquilo ali pode ser o desenvolvimento de bactérias láticas. Esse estudo é um estudo considerando características gerais, tá? E aí, vamos pensar que tudo isso é aqui no Brasil. Se a gente estivesse lá nos Estados Unidos, a FDA diria assim para a gente, ó. Você trabalha com produtos que são secos e tem quantidade alta de gordura? Trabalha com amendoim? Trabalha com nozes? Com castanha? Sim. Se você trabalha com esse tipo de alimento e trabalha também com carne desidratada, a FDA exige a pesquisa de salmonela nesses produtos. Por quê? Porque, segundo a FDA, a gente pode ter o desenvolvimento de salmonela durante a vida útil desse produto, né? Então, é necessário a pesquisa de salmonela durante a vida útil desse produto. E aí os limites, né? O que a gente tem como limite? Para patogênico é fácil. A gente vê RDC 331 e sabe que salmonela lá nos Estados Unidos, né? É óbvio que a gente tem que usar os padrões dos Estados Unidos, mas se eu estivesse pesquisando salmonela aqui como micro-organismo-alvo, o que eu vou ver? Eu vou ver se é presente ou ausente, eu vou ver se a legislação me traz alguma coisa, né?
Então, aqui para a gente é ausente. Mas, e micro-organismos deteriorantes? Então, assim, a RDC 331, ela traz para a gente lá os micro-organismos deteriorantes, como mesófilos aeróbios, bolores e leveduras, para alguns produtos. Então, assim, para esses produtos, eu devo avaliar qual é a quantidade máxima que a RDC está trazendo para a gente. E aí o meu produto vai ser considerado aprovado ou não aprovado, de acordo com essas faixas trazidas pela RDC 331. Mas alguns produtos não trazem esse parâmetro, né? A gente olha lá na RDC e não tem esse parâmetro. Então, sabe-se que o produtor conhece o produto. Então, ele vai ter uma base de até quanto eu posso ter de contagem de determinados micro-organismos num dado produto. Então, em suco de frutas, se eu estiver fazendo a pesquisa de aliciclobacilos, eu sei que eu posso ter lá até 10 a terceira unidade formadora de colônia por ml desse micro-organismo. Entretanto, se a gente tem a extrapolação desse valor, a gente já começa a verificar a produção de guaiacol, alterando a sensorial desse produto, né? Uma outra coisa são os mesófilos aeróbios. A literatura traz para a gente que nós podemos ter presentes de 10 a sexta até 10 a sétima, como um limite para mesófilos aeróbios. A partir disso, a gente já começa a ter alteração no produto. Por exemplo, limosidade, alteração de odor, né? De sabor. E aí eu trago aqui algumas referências. Algumas referências que eu acredito que seja bastante pertinente para melhor conhecimento do assunto. E fico à disposição para as dúvidas. Muito obrigada. Muito bom, Juliana. Muito obrigada. A gente agradece muito a sua apresentação. Obrigada pelo convite. A gente tem duas perguntas aqui. A primeira, ela pergunta assim: para quais produtos a microbiologia é importante para a validade? E ela segue: um produto vencido não significa que faz mal? Olha, a microbiologia, quando a gente fala de vida útil de produto, a gente não tem só um pilar que vai estabelecer a vida útil. A gente tem, por exemplo, o padrão microbiológico, o padrão químico, o padrão sensorial, né? Então, se o meu produto ele está ok microbiologicamente falando, mas quimicamente, sensorialmente já se nota alguma alteração, nós não conseguimos seguir com esse produto para consumo, para estabelecer a vida útil, né? Então, a gente estabelece o fim da vida útil a partir dessa alteração em outros pilares. Por exemplo, em óleo, né? Óleo, normalmente a gente tem uma deterioração química que vem antes de uma deterioração microbiológica. Então, microbiologicamente, esse produto está estável. Mas quando a gente fala de oxidação, esse produto já está condenado. Por quê? Porque já tem uma oxidação e que vai resultar em alteração da sensorial desse produto. E a outra questão é se... Só queria fazer um comentário. Quando você fala condenado, né? Então, significa que dentro dos padrões estabelecidos pela empresa, aquele produto já não tem as mesmas características que ele deveria ter quando ele foi produzido. Isso. No entanto, não necessariamente a pessoa vai morrer se comer. Não. Então, é importante a gente... A coisa da validade, é como você colocou, ela traz muitas questões, né? Questões que envolvem micro-organismos deteriorantes ou patogênicos, e aí a gente pode ter problemas mais graves, e questões que trazem problemas, por exemplo, de rancificação ou de uma alteração de cor. Então, assim, aquela pergunta famosa: a gente pode comer o iogurte um dia depois que venceu? Então,
A gente também tem que ter um bom senso para entender que não significa que com o prazo de validade ultrapassado, a pessoa vai comer e ir para o hospital. Né? Justamente por isso, por essas questões que a Juliana colocou. Existem muitas coisas que são avaliadas para que um prazo de validade seja determinado. A parte microbiológica é uma dessas etapas, né? E aí né, um produto vencido não significa que faz mal? O que eu ia comentar, Janaína, obrigada pelo comentário, talvez condenado não seja o termo adequado, né? É um produto fora dos padrões de consumo. Né? Condenado pela empresa, que determinou um padrão, claro, né? Exato. E essa questão do tempo de vida útil do produto, né, vem lá no iogurte. Validade até 12/12/2020. Ah, mas eu comi no dia 13, será que eu vou passar mal? Não, não é assim que funciona. Entretanto, existem muitos estudos que estabelecem a vida útil do produto. E se a empresa colocou no dia 12, para ela é super interessante estender mais, mas algum parâmetro ela não consegue garantir que vá além daquela data. Né? Isso a gente mesmo. Tem que entender também que aquela vida útil estabelecida ali é por algum motivo, né? Não veio do nada, né? Né? Porque seria ótimo a gente deixar um iogurte por 5 meses, falar, nossa, que maravilha! E não, né? Para a empresa seria ótimo, mas não é assim que funciona. Exatamente. Inclusive, os estudos são justamente para isso, né? As empresas tentam ao máximo estender esses prazos, né? Tem outra questão aqui, a pessoa diz, eu produzo doces artesanais, tipo brownie e pão de mel. Meus produtos muitas vezes emboloram antes da validade. Como consigo aumentar a validade? Aí são perguntas assim que talvez eu não consiga responder sem conhecer com maior intensidade qual é o processamento da pessoa, né? Mas muitas coisas estão relacionadas ao porquê as coisas emboloram, né? Então, desde o ar que você tem na empresa, a matéria-prima que você utiliza, né? Então, muita coisa vai interferir. Boas práticas de fabricação. Sim, com certeza, Janaína. E a forma como você vai embalar também o seu produto, né? Empresas pequenas, às vezes que estão iniciando a produção, tendem a deixar o produto ali esperando, por exemplo, esfriar, e aí depois embala. E é nesse momento que os esporos fúngicos que estão ali no ar ambiente podem cair sobre esse produto e vai adiante junto com a embalagem para a casa do consumidor, né? E uma coisa muito interessante, já que a gente está falando de vida útil de alimentos, já aconteceu muitas vezes de chegar no laboratório um produto que ele está consideravelmente deteriorado. Se você está vendo que já cresceu bolor, que já cresceu algum micro-organismo ali, não tem por que você avaliar aquilo, você já sabe que não tem saída. O micro-organismo está ali. Entretanto, às vezes ele já está chegando no final da vida útil, ele vai ser deteriorado por bolor e você não detecta isso na sua análise. Por quê? Você está usando a metodologia errada, que é aquela fase 3 que eu falei. Então, precisa verificar qual é a condição do seu produto e tentar simular isso da melhor forma possível quando você vai avaliar o produto no laboratório. Uma geleia não pode ser avaliada, por exemplo, numa metodologia comum de bolores e leveduras. Por quê? Quanto eu tenho de açúcar na geleia, né? E quanto eu tenho de açúcar no meio de cultura que eu vou usar. Muitas coisas, então, precisam ser levadas em consideração. E em relação ao crescimento de bolor, é bem isso, precisa conhecer seu processo, verificar quais são as fontes de onde estão vindo potencialmente os bolores que estão crescendo nos seus pães, nos seus bolos, e tentar fazer a máxima higienização possível. E às vezes simplesmente é porque é assim mesmo, porque o produto tem aquele limite. E por melhor que seja o seu processo de fabricação e de boas práticas, de manuseio ali, existe o limite do produto, né?
talvez o seu prazo de validade esteja além do que o produto permite. E às vezes também uma embalagem diferente resolve, um conservante resolve, então são muitas as variáveis. Mas a gente aqui do Instituto de Tecnologia de Alimentos do Senai, a gente pode te ajudar. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, existe alguma coisa na nossa RDC que é mais restrita do que a FDA? Algum parâmetro que a nossa RDC traz que seja mais restrito que tem no FDA? Por que a pergunta? Porque eu fico pensando nos produtos que são importados, né? Uhum. E será que eles teriam o mesmo prazo de validade se a gente tem uma restrição maior aqui? Não vou saber te responder porque eu não tenho os parâmetros da FDA aqui, mas eu precisaria verificar em relação à salmonela, porque quando a FDA fala assim para a gente, você precisa avaliar a redução de salmonela no seu processo. Então, você tem lá que em carnes desidratadas, por exemplo, ou oleaginosas, você precisa ter a redução de 5 ciclos logarítmicos. É o que eles exigem. E para a gente, a ausência. Então, eu acredito que para eles, talvez deva ter alguma coisa ali que a gente pode ainda ter de salmonela, mas eu preciso verificar. Eu acredito que não. Eu acredito que a FDA seja bem rígida. Mais abrangente, né? Exatamente, porque aqui a gente não tem salmonela sendo pesquisada durante a vida útil, né? E lá é uma exigência. Tá. Juliana, a gente tem mais duas questões aqui, eu vou deixá-las para o final, se a gente tiver um tempinho, e já adianto para o pessoal que caso a gente não consiga responder dentro do nosso tempo, a gente vai deixar essa gravação disponível no nosso LinkedIn, e aí o que não for respondido agora, a gente responde lá abaixo do link do webinar, tá bom? Mas aí, se der tempo, a gente volta nessas duas questões aqui. Então, eu quero agradecer agora num primeiro momento, depois no final a gente conversa de novo. Tá bom, muito obrigada. Obrigada e até já já. Até. E agora, gente, a gente vai continuar o nosso webinar com o Pedro Marques. O Pedro é engenheiro de alimentos pela Universidade de São Paulo. Ele tem especialização em gestão de processos industriais pela Unicamp, atuou como engenheiro de processos e projetos e possui mais de 7 anos de experiência em treinamento e consultoria em diferentes indústrias de alimentos. Pedro é apaixonado por solução de problemas e Lean Manufacturing. Hoje, ele atua como coordenador do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, na unidade de Campinas. E Pedro vai falar um pouquinho sobre a rotulagem e os impactos que isso tem dentro do Shelf Life para a gente. Pedro, seja bem-vindo. Tudo bem por aí? Escuta a gente direitinho? Oi, Janaína, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigada, Pedro. Sim, a gente te ouve bem. Muito obrigada, fique à vontade para dividir sua apresentação e seu conhecimento com a gente um pouquinho aqui. Obrigado. Gostaria primeiro de agradecer aí a oportunidade e esse evento que tem sido feito pelo Instituto Senai de Tecnologia. Agradecer também os primeiros palestrantes ali do primeiro dia de evento, acho que foi muito proveitoso. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, e se você puder me confirmar se está visível, eu agradeço. Conseguem ver? Sim, a gente já consegue ver a sua apresentação, Pedro. Ela só precisa ficar... Isso, joia, tá ótimo. Maravilha. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre a nova rotulagem de alimentos e os impactos
que essa rotulagem pode trazer no shelf life de alguns produtos. Então, a ementa envolve a apresentação da situação atual da legislação de rotulagem, as mudanças da nova legislação, os desafios que isso vai envolver para a indústria de alimentos e alguns outros aspectos regulatórios no âmbito aí do estudo de shelf life e da determinação de vida útil de alimentos. Como que é a situação atual da rotulagem nutricional de alimentos, né? A nossa legislação ela já tem 17 anos, são compostas aí principalmente pela RDC 359 e a 360 de 2003, com algumas outras complementares posteriormente, e ela traz a exigência da informação nutricional obrigatória, que envolve o valor energético, os macronutrientes, fibra e sódio. Ela traz a tabela por porcionamento, né? Então, isso envolve uma dificuldade de comparação por parte do consumidor, porque cada produto pode apresentar uma porção diferente, aí fica difícil de comparar esses nutrientes. E traz tolerâncias para fins de fiscalização, envolvendo 20% de variação das informações passadas na tabela nutricional. Tá? Essa legislação, então, está inserida num cenário de 17 anos de evidências científicas e um crescimento constante da obesidade, das doenças crônicas não transmissíveis, né, que envolve aí questões cardíacas e de saúde, muitas discussões de saúde pública envolvendo nutrição e hábitos alimentares, um lançamento de um plano de ação da OMS em 2013, abordando também esse aspecto nutricional, e a declaração da ONU da década de ação sobre nutrição, também aí na década passada, quer dizer, no começo dessa década, para abordar e estimulando que os países tomassem providências acerca da nutrição mais saudável e da produção de alimentos com menores índices de gordura, de sódio e de açúcar. Então, frente a esse cenário mundial, a Anvisa estabeleceu em 2014 um grupo de trabalho sobre rotulagem nutricional, visando atualizar essa nossa legislação de 17 anos atrás para as novas tendências e com os novos conhecimentos acerca de alguns nutrientes aí que podem ser danosos se consumidos em excesso, né? E aí esse grupo de monitoramento de rotulagem, ele chegou a um diagnóstico que envolve o baixo nível de educação e conhecimento nutricional da população. Então, a população brasileira, de maneira geral, tem dificuldade para interpretar essa questão nutricional, e aí já é de conhecimento público, né? O nível educacional da população brasileira, infelizmente, não é tão elevado. Isso compromete também as escolhas do consumidor no momento do consumo, da compra no supermercado. O modelo atual de informação nutricional gera confusões sobre a qualidade nutricional dos alimentos, até por essa questão de comparação, né, e às vezes os termos técnicos envolvidos nessa rotulagem pode dificultar a interpretação do consumidor. Dificuldade de visualização, leitura e entendimento da tabela nutricional foi outra característica diagnosticada por esse grupo da Anvisa. Isso também envolve a falta de padrão nessa tabela, então tinha tabelas de diferentes cores, diferentes tamanhos e apresentadas em posições diferentes no rótulo, então nem sempre era fácil de visualizar, né, não era, é fácil de visualizar e entender essa tabela nutricional. E foram relatadas também inconsistências na veracidade das informações declaradas nessas tabelas nutricionais e até a ausência de informação nutricional em muitos alimentos. Então, com base nesse diagnóstico, nessa tendência do cenário mundial e na necessidade de atualizar a nossa legislação de rotulagem de alimentos, em 2018, a Anvisa abriu uma consulta pública, que é dos números 707 e 708, e desde então teve mais de 80 mil contribuições
para a mudança da informação nutricional obrigatória em alimentos. Essas contribuições envolveram características técnicas, e a Anvisa pesquisou mundo afora quais eram os modelos mais usados para rotulagem nutricional obrigatória. Então, aqui tem alguns exemplos, né, exemplos de modelos semi-interpretativos que foram consultados pela Anvisa também, exemplos de modelos interpretativos, que aí tem mais a relação de score, né, de notas, então é um pouco diferente envolve um conhecimento prévio do consumidor, uma avaliação do consumidor acerca dessa rotulagem, e por um momento a Anvisa estava mais tendenciosa a trabalhar com o modelo do Chile, né, e o modelo do Chile é esse, como esse sinal de placa pare, né, esse sinal mais gritante em preto, seria o utilizado na legislação. Isso continuou em consulta pública, foram feitas novas considerações, avaliados até os modelos de semáforo, né, verde, amarelo e vermelho, para indicar aquilo que está muito alto, baixo, mas isso de repente pode estimular o consumo de algum alimento, e isso entrou em discussão, né, se seria o intuito colocar um sinal verde em algum alimento de fato ou não, e acabaram optando, então, por um modelo mais próximo a esse do Canadá, com a lupa aqui embaixo. Esse modelo é o que a Anvisa acabou publicando na nova legislação. Essa legislação foi publicada mês passado, dia 9 de outubro, e ela traz a RDC 429, que traz as características gerais do escopo dessa legislação, e anexa a Instrução Normativa 75, que aí na Instrução Normativa traz as características técnicas mesmo para publicação, para divulgação dessa informação nutricional na rotulagem. Essa tendência de publicar uma resolução junto de uma instrução normativa, a gente vem percebido esse movimento pela agência regulatória, que até facilita a atualização dessas legislações, né? Você não teria que mexer na RDC, tendo uma mudança, uma nova postura, um novo conhecimento científico, você bastaria atualizar a instrução normativa, você não precisaria atualizar a resolução, a RDC. Então, isso facilita a atualização das legislações, e é o mesmo modelo que foi usado na RDC 331, que envolve a microbiologia de alimentos, né? Essa publicação é de outubro, e ela começa a valer, ela entra em vigor daqui 24 meses, né? Então, em 9 de outubro de 2022, essa legislação começa a valer, e aí os alimentos vão começar a ter essa rotulagem alterada, mas após a entrada em vigor ainda existe um prazo de adequação das empresas. Então, dependendo do produto, esse prazo pode ser de 12 a 24 meses, de acordo com a característica do processo ou do produto em si. Quais são as principais alterações dessa nova legislação? Ela traz uma alteração importante na tabela nutricional, ela padroniza essa tabela nutricional, trazendo a informação para 100 gramas de produto. Então, agora, toda a tabela nutricional, além da porção, vai ter também a informação para 100 gramas, né, em percentual, o que facilita a interpretação do consumidor, a comparação de diferentes produtos, porque todos eles vão estar na mesma base de 100 gramas, aí para você saber de fato qual tem mais açúcar, qual tem mais proteína, qual tem mais fibra, aquilo que é mais saudável ou menos saudável, de acordo com a sua alimentação. Ela traz a obrigatoriedade de açúcares totais e açúcares adicionados, então, na legislação vigente hoje, a gente só declara os carboidratos, né, e na nova legislação, as indústrias terão que declarar os carboidratos desmembrados em açúcares, e também aqueles açúcares que não são naturalmente presentes ali nas matérias-primas, como frutas e outros insumos. Então, teria que declarar também os açúcares adicionados na formulação, sejam eles açúcar puro mesmo, adicionado, ou que o seu ingrediente já venha com algum açúcar adicionado, ele também precisa ser declarado aí nessa nova tabela nutricional. A quantidade de porções por embalagem, então, além da informação nutricional
para 100 gramas, mantém-se a informação da porção, mas você vai ter que declarar a quantidade de porções que a sua embalagem fornece, e vai padronizar também a própria disposição da informação nutricional dessa tabela com fundo branco e letras pretas, para evitar que isso fique mascarado no meio da rotulagem, ou que o jogo de cores dificulte a interpretação e a leitura. Então, ela vai ser sempre branca com letras pretas. Outra alteração, e a que tem chamado mais atenção aí do público em geral e das indústrias, é a obrigatoriedade dessa rotulagem frontal, que é aquele modelo parecido com o modelo usado no Canadá, que traz a lupa e alguns componentes que são conhecidamente prejudiciais à saúde se consumidos em excesso, que é o caso do açúcar, da gordura saturada e do sódio. Então, os alimentos que têm índices elevados desses componentes vão ter que declarar na frente, na rotulagem frontal, aquela de maior destaque do alimento, vai ter que trazer essa informação da lupa para chamar a atenção do consumidor quanto ao teor elevado de açúcar, gordura e sódio. Aí depende se tem um dos itens, 2 dos itens ou 3 dos itens, os formatos são diferentes, e ela estabelece os limites que isso é interpretado, né? Então, a partir de quanto de gordura saturada eu tenho que declarar que meu produto é alto em gordura, quanto de açúcar é tolerável ou não. Então, ela traz uma tabela com esses limites para alimentos sólidos e para alimentos líquidos, com os limites de açúcares, de gordura saturada e de sódio. Acima desses limites, é obrigatória essa declaração, essa informação da lupa com o alto teor desses componentes. Uma mudança importante que isso vai trazer é a respeito das alegações e das versões de reduzido, né, de light, baixo teor, e você tem lá o requeijão e o requeijão light, a geleia light. Então, essas informações só vão poder ser apresentadas no rótulo, né, essa alegação de redução de teores só vai poder ser apresentada no rótulo se ela tiver também abaixo do limite determinado para essa rotulagem frontal. Então, hoje, a indústria ela consegue criar uma versão do produto que reduz 25%, 20% de um determinado componente, então reduz lá 25% de sódio da sua versão original, da versão tradicional daquele produto, e ela rotula como um produto light, ou um produto com um teor reduzido. Agora, se esse produto, com essa versão light, ele não tiver abaixo desse limite estabelecido na nova legislação, essa alegação de light ela não vai poder ser utilizada. Então, para alguns produtos, a gente já identifica que isso vai ser uma dor de cabeça, né, que essas versões light, principalmente, vão ter que ser reformuladas para adequar, não só em comparação aos concorrentes ou às versões tradicionais do produto, mas também abaixo dos limites estabelecidos na nova legislação. Outras alterações que essa legislação traz envolvem os limites para fins de fiscalização, continuam sendo 20%, mas agora não é para mais e para menos, é só em um sentido, né, que na prática acaba sendo a mesma coisa, porque para proteínas é um limite inferior, né, 20% para baixo, para gordura seria 20% para cima, que acaba na prática sendo a mesma coisa, mas muda um pouco a abordagem. Para uma alegação de fonte de proteína, é exigido também um estudo do perfil de aminoácidos, então só vai poder ser colocada essa alegação proteica se tiver uma quantidade de aminoácidos essenciais e se o perfil de aminoácidos for atendido, perfil mínimo de aminoácidos, né? Ela traz uma nova tabela de valor calórico para polióis e para algumas fibras solúveis. Então, já existia o valor calórico de polióis, mas eles eram todos categorizados numa única linha lá, e agora você tem a especificação de diferentes polióis com seu valor calórico, e traz também novos valores diários de referência, naquela dieta de 2.000 calorias, enfim, a dieta de referência,
ela traz novos VDRs para gestantes, para lactantes e para outros públicos específicos. Frente a essas mudanças da legislação, é possível a gente prever alguns desafios que a indústria de alimentos vai sofrer para se adequar a esse novo cenário, né? Então, a princípio, a gente já identifica esses desafios envolvendo marketing e design. Então, novas rotulagens, não só pela questão de fugir, vamos dizer, de tentar não ter que declarar essa lupa, esse indicativo de destaque com alto teor de alguns componentes não muito interessantes. Então, o marketing vai ter que fazer um trabalho em cima dessa rotulagem para até permitir um espaço no painel principal para que seja colocada essas novas informações. No início da discussão, nas consultas públicas, havia uma tendência a se limitar ou proibir o uso de personagens, né, de desenhos, de quadrinhos, de personagens famosos, aí principalmente com apelo ao público infantil, mas isso não foi publicado, então a versão da legislação não traz essa limitação. Então, pode ser mantido o uso de personagens com certo apelo ao público infantil, principalmente, mas vão trazer desafios aí para essa rotulagem, para manter um espaço e colocar essa divulgação dessas informações obrigatórias no painel principal. Muitos casos de impossibilidade de alegações, então, como eu mencionei, alguns pratos light, alguns produtos com baixo teor, vão ter que ser retrabalhados junto ao PDI, né, a Pesquisa e Desenvolvimento, para se adequar à nova legislação. Então, esforço conjunto do marketing com Pesquisa e Desenvolvimento, para poder manter a alegação de light, de baixo teor, um apelo ao consumidor. E também um desafio para a aceitação do consumidor, né? Se você rotula o seu produto com essa informação de destaque, de alto teor de açúcares, de alto teor de gordura saturada, como isso vai ser interpretado pelo consumidor, né? Vai envolver novas formulações? Será que de fato o consumidor vai recusar esse tipo de produto? Isso é uma barreira ou não é uma barreira? Quanto tempo vai levar a mudança do consumidor, da interpretação do consumidor sobre esse produto? E até em relação aos concorrentes, né? Os meus concorrentes estão com versões sem essa informação ou com essa informação, né? Eu tenho diferenciação ou não tenho? Então, o marketing vai ter um trabalho grande pela frente. Pesquisa e desenvolvimento, obviamente, não vai poder fugir da reformulação desses produtos. Então, essa legislação, ela traz mais um impulso, mais uma força para o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis. Então, não só com a própria tendência, né, por alimentos mais saudáveis, fontes de proteína vegetais, redução de sódio, redução de carne vermelha, alguns apelos que tem leite, glúten, que a gente acaba tendo essas informações. Não estou aqui defendendo uma postura ou outra, só estou evidenciando que existem essas tendências de alimentação, né? E agora vem junto essa questão da rotulagem, de intensificar o trabalho de pesquisa e desenvolvimento para encontrar soluções mais saudáveis para algumas versões de alimentos aí, conhecidamente não muito interessantes do ponto de vista de alimentação mais saudável e balanceada. Né? E isso vem junto também com a questão do clean label, né, que é o rótulo com o mínimo de informações possível, o rótulo mais transparente na comunicação, e aí você colocar essa informação frontal de alto teor acaba prejudicando também essa perspectiva de clean label. Então, para essa reformulação, obviamente vão envolver substituição, redução de açúcares, né, uma estratégia de fibras solúveis, de polióis ou de outros substituintes. O açúcar não só fornece dulçor, né, mas ele é um componente importante para o corpo do produto, para a estabilidade desse produto, envolve viscosidade, textura, cor, aí se a gente for pensar também em reações de Maillard, caramelização, né, sabor. Então, é um constituinte muito importante de alimentos e que tem
uma finalidade técnica muito relevante na indústria, e aí substituí-lo não vai ser só no aspecto do dulçor, mas também de toda essa funcionalidade desse ingrediente na indústria de alimentos. E entra um segundo desafio, né? Por mais que exista essa tendência de redução de açúcares, que essa rotulagem frontal possa ser negativa para a comercialização do produto, o paladar do brasileiro, por outro lado, não muda nessa mesma velocidade, né? O brasileiro ele tem um histórico de consumos de produtos mais doces. Então, se a gente compara aí, por exemplo, um chocolate vendido na Europa e o chocolate comumente vendido no Brasil, a gente tem um teor de açúcar maior. O brasileiro ele gosta de produtos, de versões dos produtos mais doces. Então, essa redução de açúcar ela vai ter que aliar essas duas coisas, né? Não só a característica sensorial agradável ao paladar do brasileiro, mas também ele se limite da legislação para evitar uma rotulagem prejudicial. Para estratégia de gorduras, né, gordura, especialmente as gorduras saturadas, vão ter necessidade de substituição e redução. Elas também afetam o sabor, a textura, o brilho dos produtos, e aí vão ter buscas por novas soluções em óleos e gordura, por exemplo, interesterificação, fracionamento, né, a oferta de gorduras não hidrogenadas, com baixo trans e baixo índice de ácidos graxos saturados, que já é uma tendência da indústria de alimentos. Isso vai ser intensificado com essa nova necessidade de rotulagem, só que barra em duas principais dificuldades, né? A questão de custos, porque essas gorduras modificadas, essas gorduras mais tecnológicas, vamos dizer, acabam tendo custo elevado, e também uma dificuldade de suprimentos, né? A gente vê falha aí, escassez de alguns tipos de gordura no mercado, e isso tende a se agravar por conta dessa necessidade de substituição de gorduras específicas e de gorduras que tragam características de gorduras saturadas, mas com ácidos graxos insaturados, mono e poliinsaturados, né? E também a redução de sódio. O sódio ele afeta a textura, o sabor, a estabilização de cor, a solubilidade de proteínas. Então, a estratégia de redução de sódio também vai afetar a característica do produto. A gente já tem frentes aí utilizando sal hipossódico, principalmente de potássio e magnésio, e também uso de temperos e extratos naturais para fornecer sabor e uma sensação agradável ao paladar, sem precisar um acréscimo do teor de sódio. Então, esses são alguns desafios da pesquisa e desenvolvimento, e aí o P&D, de maneira geral, vai se deparar com um dilema, né, que é de fato a manutenção do perfil sensorial desses produtos, tendo em vista a redução de açúcares, gordura e sódio, porque são os principais itens aí dessa nova rotulagem de alimentos, mas essa redução vai trazer uma possível alteração da estabilidade do shelf life desses produtos também. Então, esse dilema é de fato manter esse perfil sensorial reduzindo açúcares, reduzindo gordura e sódio, aumentar a estabilidade ou manter a estabilidade desse produto, mesmo sem esses componentes que têm um aspecto tecnológico importante até na estabilidade desses produtos, e também sem prejudicar a tendência de clean label, né? Porque não só essa informação na frente do rótulo vai ser importante, mas a lista de ingredientes também. E hoje a gente vê até algumas indústrias fazendo a sua divulgação, a sua propaganda, baseada exatamente no número de ingredientes que você tem na sua formulação. Então, eu trouxe aqui um exemplo do ketchup, né? Então, comparando 2 ketchups aí, a gente já percebe um número de aditivos e de outros ingredientes, de conservadores, que pode ser também um fator decisivo na compra do consumidor. Então, você substituir açúcar, gordura e sódio, aumentando a sua lista de ingredientes, colocando aditivos, colocando outros ingredientes que vão substituir para manter o perfil sensorial, pode ter um impacto negativo também no aspecto do clean label e a aceitação do consumidor, né? Então,
essa é a grande dificuldade que a gente vai enfrentar pela frente para adequação a essa nova legislação, tendo em vista fugir, né, dessa necessidade de colocar esse dizer de alto teor desses componentes não tão saudáveis. Tá? E isso pode envolver também a necessidade de novas embalagens e também de tecnologias emergentes para o processamento de alimentos, né? Então, dependendo da situação, que a gente tiver redução de açúcar, um aumento aí da atividade de água, muitas vezes a gente vai ter que envolver novas tecnologias para conseguir manter a estabilidade desse produto durante o armazenamento. Então, essas mudanças podem trazer a elevação da atividade de água, que pode intensificar o desenvolvimento microbiano, principalmente em alimentos que estão ali em faixas limiares, né? A Juliana até abordou um pouco isso, a característica da atividade de água de diferentes produtos e como isso pode afetar o tipo de micro-organismo que é suscetível ao desenvolvimento. Então, essa redução de gordura, de açúcar, de sódio, pode intensificar essa mudança, essa elevação da atividade de água e favorecer o desenvolvimento de grupos que não eram comuns de se desenvolver naquela categoria de produtos, né? Isso também pode acelerar algumas reações de deterioração. Pode ocorrer também maior susceptibilidade à oxidação lipídica, com o uso de gorduras diferentes, podem ser enfrentadas dificuldades aí de estabilidade de emulsões, né? Também de solubilidade, de cristalização e exudação por diferentes teores de açúcar e alterações na textura e na estabilidade térmica dos alimentos também. Então, vai ser muito difícil fazer uma alteração de formulação que fuja daqueles limites declarados na legislação para declaração obrigatória no painel frontal, sem que isso afete muito a estabilidade do produto, né? Então, pode ser necessário uma reavaliação dessa estabilidade e da vida de prateleira. A boa notícia é que essa legislação leva 24 meses para entrar em vigor, então as indústrias têm um tempo hábil para proceder estudos de shelf life, sejam acelerados ou seja em tempo real, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos de estudos acelerados, mas obviamente para cada caso tem que ser estudado qual que é a melhor estratégia. E pode ser, por exemplo, para isotermas de sorção, para a definição dessa atividade de água crítica, oxiteste Hansen-Mate para alimentos que têm uma quantidade de gordura maior e a oxidação é mais significativa. Então, essa substituição de gordura saturada por uma gordura interesterificada, com características de ácido graxo diferente, pode sofrer estabilidades diferentes à oxidação lipídica, então é importante também esse tipo de estudo, e modelos aí que envolvem outros fatores microbiológicos, físico-químicos e sensoriais baseados na equação de Arrhenius, né, que são os modelos acelerados. E também estudos focados em shelf life extension, então você estender a vida de prateleira mesmo tendo essa alteração de formulação. Outra novidade, né, outra mudança que pode ser bastante impactante é a aplicabilidade dessa RDC 429, a nova legislação de rotulagem, para alimentos embalados na ausência do consumidor. Então, ela não vai ser restrita a alimentos ditos processados, industrializados, ou da grande indústria, vamos dizer, mas também para alimentos artesanais, alimentos industrializados em pequenos volumes e de pequenas empresas, como brownie, pão de mel, bolo de pote, marmita congelada, kombucha, massa fresca. Então, a gente tem visto um crescimento aí de pequenas empresas do ramo de alimentos artesanais. Isso até motivou a implantação do selo Arte, que é uma outra mudança da legislação para tentar adequar esses produtores artesanais à legislação de segurança de alimentos e de controles do processo produtivo de alimentos, e que permita também uma expansão da logística dessas empresas, né? Então, para tornar o produto artesanal não só regional, mas que ele possa ser comercializado nacionalmente e com segurança. Então, a implantação do selo Arte também vai permitir
que esses produtos artesanais, que são embalados na ausência do consumidor, sejam vendidos em regiões onde eles não tinham acesso. Isso pode envolver essa questão da estabilidade, né, a rotulagem obrigatória e o estudo da vida de prateleira desses produtos artesanais que antes, até por dificuldades financeiras e complexidade, de repente, de ser feito esse estudo para uma grande gama de produtos, não eram atendidos por esse público de maneira geral, né, para essas indústrias de produtos artesanais de pequeno porte. E aí, complementando, eu gostaria de abordar um pouco sobre assuntos regulatórios envolvendo estudos de shelf life, que é uma contribuição da nossa colega Viviane Cremaschi Lima. Ela, infelizmente, não pôde estar presente, mas nos cedeu aí os seus insights, as suas informações. Eu vou abordar isso de forma breve, até porque estava previsto ali no início do nosso programa, mas, infelizmente, ela não pôde estar presente. Então, sobre assuntos regulatórios de shelf life, né, a gente acaba sempre se deparando com o guia de 2018, o guia número 16, que é o guia de determinação de prazo de validade de alimentos. Era um guia que teve o final das contribuições em 2019, então, a princípio, ele seria publicado no ano de 2020, mas foi estendido esse período de contribuição até o final de 2021. Então, ele não foi publicado, não é um guia oficial, né? Ele está em estudo, em elaboração ainda, em consulta pública, mas ele já nos traz algumas diretrizes, alguns pensamentos, algumas interpretações sobre a forma de executar estudos de shelf life em alimentos. Pensando no aspecto regulatório, hoje a gente não tem uma exigência legal de que seja feito o estudo de shelf life, né, que seja construído um estudo de shelf life de alimentos, apesar da gente ter essas 3 legislações que obrigam a informação e responsabilizam a indústria sobre a qualidade desse produto ao longo da validade determinada na embalagem, né? Então elas obrigam que seja impressa essa validade e responsabiliza a indústria sobre tudo que acontecer de perda de qualidade desse produto ao longo dessa vida de prateleira determinada, mas ela não obriga que seja feito um estudo, né, científico ou que tenha informações estruturadas para a determinação dessa vida de prateleira. O guia, então, ele não confere e nem cria novas obrigações legais, né? Então, o não cumprimento desse guia, ou o fato de não executar um estudo de shelf life não configura infração sanitária, tá? Mas o objetivo da Anvisa é exatamente fornecer um documento que vai basear as informações técnicas e tecnológicas para os estudos de determinação de prazo de validade de alimentos. Então, ele vai servir como um referencial da linha de raciocínio, vamos dizer, sobre a determinação de validade em alguns alimentos. Tá? Então, no Brasil, não existe legislação que determine ou oriente qual é o prazo de validade ideal, no qual o alimento se considera seguro, e esse guia foi baseado em referências internacionais das autoridades reguladoras da Austrália e da Nova Zelândia. O guia, ele traz uma linha de raciocínio em cima de diferentes tipos de produto, né? Então, ele traz árvores decisórias para que seja possível interpretar quais as principais reações de deterioração ou quais os principais fatores que vão afetar a estabilidade e a vida útil desse produto durante o armazenamento, e com base nesses aspectos críticos, né, nesses fatores mais importantes para a vida de prateleira de determinado alimento, ser possível determinar um estudo para estimar e chegar aí qual seria a vida de prateleira de um determinado alimento. Ela envolve também não só alimentos embalados em geral, mas suplementos alimentares também. Então, ela vem fazendo perguntas nessa árvore decisória sobre a característica desse alimento, né? Se ele é estável, congelado, se ele é resfriado e pronto para consumo, se ele vai ser processado de alguma forma ou alterado pelo consumidor no momento do consumo. Então, com base nessas respostas todas,
ele vai te indicando qual seria o melhor caminho para estudar o shelf life desse determinado produto, tá? Lembrando que esse guia está em consulta pública, então ele serve apenas como uma referência no momento, um insight, um levantamento de informações, mas ele ainda não está publicado, tá? E a definição de vida de prateleira é o tempo que ele pode ser conservado em determinadas condições de temperatura, umidade, luz, que mantenha as suas características com alterações pequenas e aceitáveis, tanto pelo fabricante quanto pelo consumidor e pela legislação vigente, né? Então, é o prazo que esse alimento se mantém com alterações nulas ou muito pequenas até o ponto de serem aceitáveis pelo consumidor e pela legislação e pelo fabricante, tá? Então, é importante, né, para o consumidor, o prazo de validade, ele diz respeito ao alimento seguro para o consumo, ao padrão sensorial esperado daquele produto. Então, para o consumidor é muito importante ter uma ideia de até quando esse produto vai entregar aquilo que ele espera como padrão de qualidade. Para o produtor também, né, para manter esse tempo onde esse produto pode ser comercializado dentro da qualidade desejável, que vai influenciar a gestão de estoques, a gestão logística, o fluxo de caixa da empresa, né, a compra de insumos e a manutenção de produtos armazenados. Então, até a conquista de mercados, né, alguns mercados, apesar da legislação não exigir que seja feito um estudo de vida de prateleira, alguns mercados consumidores, algumas redes, elas exigem que seja apresentado um laudo, uma forma de interpretação dessa vida de prateleira, de que forma que chegou-se àquela data, aquela durabilidade. Isso pode bloquear a entrada de novos produtos em algumas redes aí de distribuição. E para o distribuidor, tem importância na rapidez da distribuição do produto, no custo logístico envolvido para atender o seu mercado consumidor, o seu raio de distribuição dentro desse prazo de validade, né? Então, está diretamente associado a custo. E para o mercado consumidor, os aspectos mais valorizados aí na questão da vida de prateleira é que se espera a garantia da qualidade, né, a rastreabilidade, a informação ao consumidor tem cada vez sido mais frequente. O consumidor hoje ele quer saber a origem, o processamento, se isso afetou o meio ambiente, quais os ingredientes que estão sendo usados. Então, essa garantia de procedência e de durabilidade da validade é muito importante para a aceitação do público, né, por esse produto. E para a indústria de alimentos, né, é importante fazer essa vida de prateleira para definir o padrão de qualidade do seu produto. Então, qual é a característica que você quer entregar para o seu consumidor e até quando essa característica ela está estável, até quando o consumidor vai ter essa mesma experiência. Conhecer o risco associado, né, principalmente se é um produto suscetível ao desenvolvimento de micro-organismos. Assegurar a qualidade, a segurança do seu produto, definir estratégias comerciais e logísticas para a expansão de mercado, para a conquista de novos segmentos, novos setores, novas regiões, né, e o quanto de investimento é necessário e o quanto você pode aplicar de recurso de caixa para a produção daquele tipo de produto e caso aquilo não seja comercializado. Então, a vida de prateleira envolve uma série de decisões estratégicas, comerciais e logísticas da empresa, mas o foco é sempre garantir a experiência positiva do consumidor. Então, a indústria ela precisa de uma vida de prateleira estendida para garantir um custo reduzido aí, logístico e garantir a qualidade do seu produto por um período maior, o que permite uma expansão mercadológica, mas, no final das contas, o que importa é garantir a experiência positiva do consumidor. Ele tem que abrir aquele produto depois de 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e ter a mesma experiência como se o produto tivesse sido recém-fabricado. Aí os estudos de vida de prateleira, então, envolvem a condução de experimentos de vida de prateleira, submetendo as amostras do produto para uma série de testes,
né, e até que esse produto exceda um determinado limite de aceitação. Esses estudos, eles podem ser em tempo real, que aí é de fato a determinação da vida de prateleira desses alimentos. Então, você monitora e avalia, faz uma série de testes e ensaios nesse produto ao longo desse tempo de armazenamento, para determinar, de fato, a data em que esse limite é ultrapassado, e aí ele se torna impróprio para o consumo, seja no aspecto de segurança, seja no aspecto sensorial, quando que ele se torna inadequado para o consumidor. E também estudos acelerados, né, que são estimativas de vida de prateleira. Então, o estudo acelerado, ele nunca é uma determinação, ele parte do pressuposto da aceleração das reações de deterioração. E aí você encontra essa mudança da velocidade de reação e faz uma estimativa do tempo real com base no tempo que ele ficou no estudo acelerado. Então, considerando aí uma situação mais conservadora, vamos colocar que seria o dobro da data. Então, você estuda esse produto por um mês, e esse mês seria equivalente a 2 meses num estudo em tempo real, né? Obviamente, isso não é uma regra, né? Eu estou colocando um Q10 conservador igual a 2, mas o fundamento é, de fato, você acelerar essas reações e encontrar o quanto a velocidade de reação é acelerada em relação à temperatura, e aí estimar essa vida de prateleira futura que esse produto vai ter. Então, o estudo acelerado, ele nunca caminha sozinho, né? Ele sempre tem que ser validado por um estudo em tempo real, porque é exatamente a comparação dos dois tempos e das duas velocidades de reação que vai te dar essa estimativa de aceleração desse estudo de shelf life. Então, para conduzir esse experimento, é muito importante o delineamento correto desse estudo, né? Não basta deixar o produto guardado e isso não vai te fornecer informação suficiente para a determinação dessa vida de prateleira, né? Então, com base nesse guia, seja ele no modelo atual ou quando for publicado, ele vai te dar essas informações de como delinear esse estudo para cada característica de produto, e assim você pode saber quais as reações mais críticas, quais os fatores externos que vão influenciar, né, na deterioração desse produto, no final da vida útil desse produto, e aí criar um estudo de shelf life que valide esse tempo de vida de prateleira, esse tempo de vida útil, com base em dados, em análises, né, em testes, em exames da característica dessas reações e dos fatores que vão influenciar a aceitação e a experiência do consumidor no momento do consumo. Pedro, a gente tem mais 3 minutos, pode ser? Ai, perdão. Rapidinho. A vida de prateleira, então, ela vai depender de 4 fatores, né? A formulação, o processamento, a embalagem e as condições de armazenagem. Todos esses fatores foram, de certa forma, abordados ao longo do webinar aí como um todo, né? Então, é sempre importante a gente avaliar tudo isso quando vai fazer esse delineamento da vida de prateleira, do estudo de vida de prateleira. E a gente chega à conclusão que a definição da vida de prateleira hoje muitas vezes acontece de forma empírica e pautada em relações comerciais, né? Então não há essa rotina de criar um estudo que de fato valide essa data impressa na embalagem, né? E a falta de embasamento técnico-científico e o custo envolvido muitas vezes em estudos de vida de prateleira são algumas dificuldades enfrentadas por parte das empresas na condução desses estudos de vida de prateleira, né? Então, esse delineamento, ele vem exatamente para encontrar qual que é o aspecto mais crítico e criar uma maneira de fazer esse estudo de vida de prateleira sem ser um estudo muito oneroso, né? Que você, de fato, saiba o que está avaliando e por que você está avaliando aquilo no menor período de tempo possível para chegar numa resposta satisfatória a respeito da vida de prateleira dos produtos. Bom, o que eu tinha para falar é isso, tá? Gostaria de agradecer e deixar aqui o meu contato. Estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Oi, Pedro. A gente aqui agradece. Foi muito rica a sua apresentação.
cheia de novas informações para a indústria ou até para o pessoal aí da parte artesanal. A gente tem até algumas questões relacionadas a isso. E o consumidor às vezes não tem essa ideia, né, da dimensão que uma alteração que parece ser pequena numa embalagem para quem lê, né, para o consumidor, quanto existe por trás disso, né? A indústria vai ter que se readaptar de muitas formas, seja como você mencionou, em formulações, em adequações de embalagem, em novos estudos de vida prateleira, o que traz um custo maior. Aí a gente fica pensando, como você colocou também, será que a gente vai começar a seguir para um caminho de consumir os alimentos de forma mais saudável? Quanto isso vai custar para a gente, né? Já que a gente vai ter que passar por todo esse processo de reformulação. Então, a coisa é muito maior do que a gente olhar ali numa embalagem alto teor de açúcar. Sim. Então, foi muito rica a sua apresentação. E aí eu queria chamar a Juliana também, eu tenho algumas questões aqui para colocar para vocês, do pessoal que está participando. A Ju está aí? Tá sim. Bom, vou começar aqui então, depois eu retorno nessa aqui para a Ju. Tem uma pergunta aqui, como eu posso reduzir o teor de sódio no meu produto? Bom, essa pergunta é, na verdade, a chave das coisas, né? Então, é difícil a gente dizer aqui uma solução mágica para esse tipo de redução, né? Existem algumas alternativas, existem sais que não são de sódio, né? Como sais de potássio, sais de magnésio, que podem fornecer sabor, né? Intensificar a característica sensorial que o sal fornece, sem também afetar muito a característica de atividade de água, que o sal pode reduzir um pouco esses teores de atividade de água, né? Sem aumentar o teor de sódio do produto. Então, uma alternativa seriam esses sais hipossódicos, sais de outros minerais aí, como potássio e magnésio, ou a substituição por temperos e ervas, né, e especiarias que vão fornecer sabor, vão fornecer notas aromáticas diferentes, sem precisar do sal para intensificar tanto essa característica sensorial. Mas aí, de novo, né, Pedro, entra a questão, você muda a sua formulação, você muda a característica do seu produto, né? Exato. Então, não é simplesmente reduzir o sódio, a gente acaba envolvendo outras... Não é só trocar uma coisa por outra, né? Você sempre tem que avaliar o impacto que isso vai ter na experiência do consumidor, no sensorial, na durabilidade do produto, se vai ser necessário modificar essa embalagem, enfim. Tem muita coisa envolvida aí numa simples redução de sódio, né? Isso. Aí a gente tem uma outra questão aqui, Pedro, e aí a pergunta é, você acha que a rotulagem fica melhor com esses novos requisitos? Você acha que realmente facilitou para o consumidor? Eu achei muito positiva, né? No primeiro momento, com as primeiras ideias que estavam tendo dessa nova rotulagem, né? O fato de proibir o uso de algumas imagens lúdicas aí do público infantil, o modelo que estava sendo proposto inicialmente, eu confesso que eu fiquei bastante receoso com essa legislação. Eu falei, nossa, isso vai impactar muito a indústria de alimentos, e de fato impactou, né? A gente não pode fingir que isso não vai impactar a indústria, mas eu fiquei contente com a versão, isso é obviamente a minha opinião particular, né? Mas eu fiquei contente com a versão que eles chegaram. Eu acho que foi uma versão que não impacta tanto a rotulagem, não traz um símbolo como se fosse um veneno, né? Algo muito agressivo para o consumidor na rotulagem, mas ao mesmo tempo informa o consumidor, que é algo que a gente precisa sempre estimular, né? A gente não tem um público que costuma ler rótulo, que costuma ver as informações da embalagem. Então, se a gente tivesse um público que lia todas as tabelas nutricionais, a lista de ingredientes, talvez isso não fosse necessário, mas a gente não tem, né? Então, ter essa informação no painel frontal, na cara do consumidor, ele sabe o que ele está consumindo e, querendo ou não, isso é o mais importante, né? Você dá o direito de escolha para o consumidor, ele saber o que ele está comprando. A informação já estava lá, né? Exatamente. A informação já estava lá no modelo antigo. É só
como interpretá-la. Isso, deixar isso mais evidente para o consumidor poder tomar uma decisão mais assertiva, ele ter a informação suficiente para ele tomar essa decisão do que ele quer consumir, qual dieta ele quer seguir, né? Eu acho que é importante, sim. E aí, a mesma pessoa segue com a questão, todos os produtos precisam de rotulagem? Todos os produtos embalados na ausência do consumidor. Tá? Então, todos os produtos que vão ser, que você compra numa prateleira, numa gôndola, esses produtos eles precisam de rotulagem. Os produtos prontos para consumo, por exemplo, uma marmita que você monta ali na hora no buffet, ou um produto fracionado, um pedaço de bolo, isso não precisa de rotulagem. Agora, aquilo que for embalado na ausência do consumidor, por mais que ele esteja pronto para o consumo, por exemplo, um salgadinho, um bolo de pote, ele precisa de rotulagem. Tudo bem. E aí a gente tem uma outra questão aqui, essa é curiosa. Por que é preciso escrever que contém ovo na caixinha de ovo e contém leite na caixinha de leite? Pois é, né? Isso deixa o pessoal encucado, né? Na verdade, essa exigência de contém ovo, contém leite e de outros ingredientes aí, e componentes dos alimentos, ela veio com a legislação de alergênicos, né? Então, na verdade, não é o fato do ovo conter ovo, né? O fato que a legislação de alergênicos exige que seja informado a existência de componentes alergênicos, como ovo, como leite, como amendoim e como outros alimentos alergênicos têm essa obrigatoriedade. Então, por mais que seja uma embalagem de leite, né, você sabe que ali é 100% leite, mas pelo fato do leite ser alergênico, tem um dizer obrigatório que contém leite lá por conta dessa legislação de alergênicos. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, a pessoa diz, eu sou produtor de kombucha, como alego que ele é probiótico na embalagem? E uma outra dúvida que gostaria de esclarecer é se cerveja artesanal também precisa de rotulagem. Legal. A questão do probiótico, eu vou deixar para a Juliana responder, porque ela é especialista aí na área de microbiologia, mas para você fazer uma alegação de probiótico, envolve uma série de aspectos aí, para você validar, né, que de fato isso é probiótico. Agora, sobre a cerveja artesanal, ela também precisa de rotulagem, tá? Mas as bebidas alcoólicas, elas têm uma tabela nutricional diferente, a exigência da tabela nutricional é diferente dos demais alimentos, tá? Então, existe a obrigatoriedade da rotulagem, mas ela não necessariamente precisa seguir esse mesmo padrão da nova legislação, da nova tabela nutricional, porque ela não precisa colocar todos aqueles itens, né? Os teores são muito baixos, às vezes, de alguns componentes, e você só precisa descrever o valor calórico, né, e o teor alcoólico. Nós temos legislações específicas para bebidas, Exatamente, né? Para águas, enfim, para diversos outros alimentos. Então, ela tá de ladinho nesse momento. E aí, então, quero puxar a Juliana para emendar nessa história do probiótico aí na embalagem. Como que ele alega, Juliana? Oi, Janaína. Em relação a uma pergunta anterior que vocês me fizeram sobre a questão da FDA, né? Vocês perguntaram qual seria a permissividade dela, né? Eu não tenho acesso aos parâmetros que a FDA traz, mas pela uma busca rápida que eu fiz, é extremamente mais rígida do que... Era de se imaginar. Sim, tanto que a informação que eu tenho é somente sobre a salmonela ser necessária a redução 5 ciclos logarítmicos nos processos, né? Mas eu não consegui o acesso à íntegra dos padrões da FDA, né? Em algum momento eu consigo essa informação. Mas, em geral, eu acho que, por uma questão até de importação mesmo, a nossa legislação acaba olhando para isso e deixando isso de uma forma que seja um impeditivo a menos, né?
Com certeza, com certeza. Obrigada por voltar na questão. Não, fiquei devendo. E sobre a questão do kombucha ser probiótico, as pessoas falam... Como que ele alega isso na embalagem, ele quer saber? Então, primeiramente, nós precisamos verificar se o kombucha tem algum micro-organismo ali que é considerado probiótico. E isso envolve uma série de testes. Então, a gente não pode alegar na embalagem que o kombucha é probiótico sem esses testes. Esses testes, eles são bastante contemplados no Guia Processual da Anvisa de 2019, março de 2019. Então, ele traz uma tabelinha de todas as etapas que você precisa seguir para dizer que você tem um micro-organismo considerado probiótico dentro do produto. Então, caso você passe por todos esses testes e você consiga, então, verificar que você tem uma linhagem probiótica dentro do seu kombucha, você precisa alegar lá na sua embalagem qual é a quantidade que você tem desse micro-organismo viável no produto e qual é o micro-organismo, tá? Então, importante que seja viável que tem lá, né? Boa. Viável. Hoje tem as derivações, né, dos probióticos, tem os pós-bióticos, enfim, tem uma gama de coisas que são incluídas em produtos. Falando nisso, fiquei pensando aqui, né? Aquele leitinho fermentado que a gente adora. Já imaginou adequar aquela rotulagem ali, que mal cabe nada, né? Ali? Meu Deus do céu. É um grande desafio que vem pela frente. Mas a questão do kombucha seria essa, tá? Primeiramente, verificar se você tem um micro-organismo probiótico ali e, em seguida, fazer essa alegação. Mas essa verificação leva algum tempo. E essa pessoa ela pode verificar procurando laboratórios que façam esse tipo de análise, Exatamente, correto? Pode sim. Pode sim, mas o caminho é longo a ser percorrido. Aí tem uma outra questão aqui para você também, Juliana. A pessoa, ela diz assim, além da RDC, além do que é mencionado na RDC, que outros micro-organismos deteriorantes podem aparecer nos alimentos, para que ela possa consultar na literatura alguma informação sobre esses micro-organismos. É importante... Pode falar, Janaína. Não, porque a RDC, ela se limita a 2 momentos ali, né? Sim. De deteriorantes, né? Existe alguma coisa além do que está lá? Não. Você precisa realmente avaliar o seu produto e verificar, olha, as condições que eu tenho de fatores intrínsecos e extrínsecos são essas. E a partir daí, você vai verificar quais são os micro-organismos importantes a serem buscados dentro do seu produto, né? Então, num doce de banana, eu pesquiso determinados grupos de micro-organismos deteriorantes. Já num suco de frutas, eu vou pesquisar outros grupos, mas bactérias láticas, por exemplo, é um grande grupo. E uma coisa, Janaína, que a gente não tem, são padrões estabelecidos para esses micro-organismos deteriorantes. Algumas informações nós encontramos na literatura, outros são estabelecidos com outros pilares, né, como os químicos, como os parâmetros sensoriais. Por exemplo, quando a gente pega um presunto, e esse presunto ele começa a estar com aquela limosidade, aquele odor alterado, se a gente fizer uma análise de mesófilos aeróbios ali, do grande grupo de deteriorantes, ou psicotróficos aeróbios, e a gente vai ver que a faixa já está em torno de 10/6, 10/7, né? Então, é mais relacionado a sensorial mesmo. Alguns estudos na literatura podem trazer, mas aí envolve uma busca mais intensa para a gente ver, em relação a determinado produto, qual é um padrão estabelecido em algum estudo realizado por aí, né? Não existe nada que seja taxativo, é isso e acabou. Mas a gente tem alguns parâmetros que acabam norteando essa busca. Tá, muito bom. Agora eu tenho uma boa aqui que eu acho que vocês vão ter que conversar aí para responder, você e o Pedro. Qual a melhor forma e ferramentas e parâmetros
que devem ser utilizados para definir a validade de produtos feitos em casa. Feitos em casa. Nossa, bem complicado. Como eu vou definir o prazo de validade do meu pão de mel que eu fabriquei aqui em casa? Manda pra gente. É mais fácil. A gente faz a avaliação. Gente, a resposta é essa mesmo. Vocês vão precisar de um auxílio de especialistas para fazer essa definição, né? Porque simplesmente armazenando o seu produto e provando, você não consegue detectar, por exemplo, um crescimento de micro-organismo. Então, é difícil, simplesmente olhando o produto, você identificar se ele está ou não dentro do prazo de validade dele, né? Então, essa coisa mais artesanal é um pouquinho mais complicada. É preciso de ajuda de um especialista. Isso vai depender de cada tipo de produto, né? A gente não tem como traçar uma solução única para todo Uma tipo fórmula, né? Então, Isso. para um pão de mel vai ser completamente diferente de uma geleia, que vai ser diferente de um queijo artesanal, enfim. Para cada produto a gente vai ter que criar essa linha de estudo, verificar quais são os critérios críticos, para aí sim poder avaliar essa vida de prateleira. Muito bom. Gente, a gente está com 2h05 aqui. Eu vou fazer uma última pergunta e encerrar, para a gente não se estender muito mais. E aí, Pedro, acho que é para tu essa. O teste acelerado é aceito pela Anvisa? O teste acelerado de shelf life? Então, hoje a Anvisa ela não tem nenhuma exigência em cima da comprovação do tipo de estudo que foi feito para determinação da vida de prateleira, né? Então, hoje o que é monitorado é se essa informação está presente na rotulagem, quer dizer, se o rótulo apresenta a data de validade, e toda alteração que esse produto sofrer ao longo dessa vida de prateleira é de responsabilidade da empresa. Então, se um produto ficou impróprio para o consumo antes dessa vida de prateleira, aí sim está descumprindo uma determinação da vigilância sanitária. Então, hoje não existe uma diretriz que fala é permitido o teste acelerado ou não é permitido o teste acelerado. Tá? O que, de fato, é um estudo, né? O teste acelerado é um estudo para estimativa da vida de prateleira. E pelo guia, não se recomenda que o teste acelerado seja feito sozinho, né? O teste acelerado ele serve para você ter uma estimativa da vida de prateleira enquanto o estudo em tempo real está sendo feito. Então, é uma forma da indústria ganhar tempo. Ela tem uma data para colocar na embalagem enquanto o estudo em tempo real está sendo conduzido, para ela não ter que esperar 6 meses, 1 ano, 2 anos, para poder colocar esse produto no mercado. Tá? Então, é uma forma de acelerar essa determinação da vida de prateleira. Mas hoje, até pelo fato do guia não estar oficializado, né? Ele não está na sua versão final, e a gente não tem nenhuma legislação que exija um determinado tipo de estudo, eu não tenho como responder se ele é aceito ou ele não é aceito, porque não existe essa exigência, né? Mas ele é um caminho válido para você estimar a vida de prateleira enquanto você tem um teste em tempo real sendo conduzido. Uhum. Muito bom. Tem mais uma aqui, que essa eu mesma vou responder. Quando vai ter um curso de rotulagem EAD? Em EAD, olha, está nos planos. Com esse movimento causado pela própria pandemia, a gente está trabalhando, desenvolvendo muitos cursos para serem oferecidos, né, de forma à distância, e rotulagem é um dos que estão lá na lista, né, que depende de aprovação de gerência educacional, enfim, são construção, docentes, são uma série de fatores, mas ele está na lista e logo mais chega para vocês. Bom, Pedro, Juliana, muito obrigada pela participação, por dividir um pouquinho do que vocês sabem com a gente, foi muito, muito bom. E pessoal que ainda não conhece o Instituto Senai de Tecnologia de Alimentos e Bebidas, fiquem à vontade para entrar em contato, dar uma olhadinha na nossa página do LinkedIn, lá tem mais algumas informações sobre a gente está de portas abertas para atendê-los, né, e
e ajudá-los no desenvolvimento de produtos, no treinamento de funcionários, enfim, a gente oferece uma gama enorme de serviços, contem com a gente e fiquem à vontade para procurarmos. Um abraço, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Janaína. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Lembrando, a gravação vai ficar lá no LinkedIn, logo mais a gente disponibiliza. Tchau, pessoal. Tchau.